Só com o cupom FUTEBOTECO você ganha até R$100 de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Ô, PVC, você fez parte, acho que dos 2 programas que eu mais curti em termos de geração, assim, para mim foram os mais impactantes, assim, que foi primeiro aquela clássica formação do bate-bola, que era deliciosa de assistir, porque cada um tinha uma característica muito diferente e que combinadas tornou uma salada que quem assistiu lembra que tinha Canalha, Lúcio de Castro, você e o Mauro. E também a gente te viu por muito tempo no linha de passe, com aquela formação também muito clássica que tinha o Juca, que tinha o Trajano, você, tinha o Mauro, tinha muitas vezes também outras figuras que a gente admira tanto ali. Primeiro, assim, como é que era naquele bate-bola, falando especificamente daquele programa, como é que era esse mix de almas tão diferentes, assim, né? A gente via ali o Canalha apresentando naquele jeitão dele absolutamente único. A gente via grandes embates entre você em termos de opinião com o Mauro. Ao mesmo tempo, o Lúcio sempre trazendo muita informação do Rio. Como é que era a relação do dia a dia e como é que é até hoje essa relação com aqueles profissionais hoje em dia? Eu acho a formação clássica é um termo não exato. Tá. Assim, eu sei que muita gente gosta daquela formação. E aquela formação é um mérito do Fernando Vitorino, que era o editor, que achava, com razão, que em determinados momentos da transição da formação inicial, que era Palomino, Trajano e eu, para a formação seguinte, eu não tinha contraponto. Então, acabou que ele foi colocando o Mauro porque era um contraponto, e o Lúcio, que chegou na ESPN com a missão de ser repórter, foi se incorporando ao time como comentarista e acabou dando um mix que era muito positivo, porque tinha contraste, né? Ainda que às vezes eu acho que era eu contra a Rapa, né? Um pouco às vezes era eu contra a Rapa. Até hoje, em questões, por exemplo, assim, você fala assim, eu tive uma conversa com a minha filha no ano passado. Eu sou a favor de ter ingresso barato, sempre. Eu sou a favor da informação inteira. Quando você fala assim, o ingresso mais barato para Palmeiras e São Paulo é R$140, acho que falta dizer, para quem não é sócio torcedor. Porque uma coisa que eu dizia naquela época e que está acontecendo agora é que o público está aumentando por causa do sócio torcedor. Né? A gente tem o segundo e o terceiro maior público da história do Campeonato Brasileiro em 2019 e em 2022. Na era do ingresso caro. Tem alguma coisa errada. Então eu adoro contar uma história que eu escrevi na Folha de São Paulo no ano passado. Preciso agradecer a Folha de São Paulo também, que eu sou colunista desde 2008. Minha filha me liga e fala: pai, o ingresso mais barato para Palmeiras e São Paulo é R$140, Copa do Brasil. Eu falei: sim, Bruna, mas o seu ingresso custa 34. Não, pai, você não tá entendendo. O ingresso mais barato para Palmeiras e São Paulo é R$140. Eu falei: Bruna, mas você paga 139 de sócio torcedor e tem 4 jogos no mês. 139, você tem 100% de desconto no ingresso, o seu ingresso para cada jogo é R$34. Não, pai, você não tá entendendo. Bruna, você que não tá entendendo, você foi no cinema domingo, quanto você pagou no cinema? Não sei, pai, olha para mim, R$50. Se ela tivesse ido na segunda-feira, ela tinha pagado 17, mas ela foi no domingo. Sim. Né? Ela foi no domingo, ela pagou R$50 no cinema e pagou R$34 no ingresso. Ah, mas o ingresso mais barato de face é 140. Sim, por isso que tem muita gente com 80% de presença no jogo que vai contra a Inter de Limeira, porque sabe que se não for contra a Inter de Limeira, não vai na final do campeonato. Por quê? Você sabe que você vai contra a Inter de Limeira, senão você não vai na final do campeonato. E a discussão que a gente tinha naquela época era muito essa. É muito contraponto, sabe? Que eu brincava com o Lúcio. O Lúcio falava: a gente não tem mais um negão desdentado no estádio. Eu falei: eu quero um negão com dente. Eu quero o cara com saúde. É claro que a gente precisa ter uma população negra mais representada no estádio. É lógico que sim. É lógico que você precisa ter uma representação do pobre no estádio. É óbvio que sim. É lógico que você precisa ter ingresso com possibilidade para todas as camadas sociais irem para o estádio. É óbvio que sim. É claro que sim. Agora, você tem um ingresso que antigamente, se você pegar... Eu fiz a coluna, outro dia eu fiz a coluna do jogo do Flamengo e Santos em 83. O Flamengo cobrava R$600 em todos os jogos até as quartas de final. Semifinal e final eram R$800.
R$800 é 25% de aumento. Não, é 33% de aumento. Né? De 600, 200 são 33% de aumento. Pro filé. Né? E estava lotado com 155 mil pessoas, o maior público da história do Campeonato Brasileiro. Mas teve um aumento de 33% pro filé. E muitas vezes você tinha o estádio vazio com ingresso barato. Essa é uma discussão de futebol. Eu acho que ali o grande mérito daquele programa é do Fernando Vitorino, que fez um programa que tinha ponto e contraponto. Como tinha comigo e com o Trajano. Né? Assim, o Trajano é um mérito incrível. Eu cansei de debater com o Trajano em altos brados. Tem a clássico debate da escalação do Santos e do Corinthians. É, isso que eu ia perguntar. A gente até separou essa pergunta aqui, uma curiosidade que eu tinha. Aquela treta de você falar que o Santos era favorito em 2005, você achava mesmo ou, tipo... Eu achava, aquela conversa, no fundo, eu acho que eu estava errado, mas se você espremer, eu não estou tão errado, porque eu não estou dizendo que o Santos era o favorito. O que eu estou dizendo naquela altura do campeonato é que o Corinthians não era favorito porque ainda não tinha jogado como favorito. E até hoje, o Corinthians é o campeão mais contestado por causa da história do pênalti do Tinga. Não só isso, a volta dos jogos. E naquela conversa eu falo do Santos e eu falo do Internacional. Eu falo do Internacional. Que time que você tá jogando bem? O Internacional. Eu vi o jogo ontem, foi uma porcaria. Sim, mas semana passada você viu? O Inter tava... Eram times todos em formação. Sim. E o Corinthians tinha... O Corinthians era favorito e acabou campeão na cabeça de muita gente. Por quê? Porque o Corinthians tinha o melhor elenco. E o que eu dizia era... O Corinthians tinha o melhor elenco, mas não tinha ainda o melhor time. Tanto que é o único campeão com 3 técnicos. Né? Mas assim, acho que ali eu exagerei, talvez o Trajano também. O Trajano tinha mais razão do que eu naquele episódio. Ô PVC, uma coisa que, por exemplo, o exemplo que você usou para falar sobre o bate-bola mostra muito do porquê que ele, na minha opinião, fez o sucesso com o público que fez na época, no sentido de ser uma referência ainda enquanto programa de debate até hoje. Por quê? Porque a pauta que você usou para explicar é uma pauta que pouquíssimo a gente vê hoje. Vocês falavam sobre política abertamente, quando ela se misturava com futebol, porque sim, ela mistura com o futebol o tempo todo. E vocês falavam disso muito abertamente. E hoje em dia, as discussões, me parece, são muito mais do campo e bola ou... Se diminuiu esse tipo de papo. Você não vê hoje alguém em qualquer emissora falando que, e ainda que você tenha razão no seu ponto, mas alguém falando que precisa de mais negros isentados no estádio. É muito raro você ver isso Eu hoje. acho que a gente precisa de mais negros com saúde no Brasil. Tudo bem, eu concordo. Mas o ponto é, só de existir essa discussão enquanto discussão... Negros e brancos. Exato. E de todas as camadas japoneses. sociais. Mas você não acha que falta esse tipo mais de discussão na mídia esportiva atual? Não, eu não acho que falta. Eu acho que às vezes a gente tem, por exemplo, a Mili tem escrito muito sobre coisas e algumas vezes eu discordo muito dela. Sim. Mas essa última do Abel aí foi meio mas eu não tô num debate. Se eu tiver num debate com ela, a gente debate. Como debater naquele bate-bola. E às vezes concordo e às vezes discordo. Claro. Eu acho que a gente tem que fazer informação certa prevalecer sempre. Mesmo que doa, e você pode, com a informação certa, fazer uma análise que vá em razão da crítica do seu criticado, mesmo usando uma informação que eventualmente pode aliviar a barra dele. A informação certa tem que estar presente. Eu acho que nos programas, toda vez que a gente discute essa questão do preço do ingresso, por exemplo, é muito impopular essa posição que eu tenho. E é muito rara, porque pouca gente se debruça no preço do ingresso. Então, quando você fala assim, o ingresso do jogo do São Paulo no Morumbi, como aconteceu no final do ano passado, na Sul-Americana, ou na Copa do Brasil, é R$180 no mais barato. Aí quando você pega, você descobre que o cara paga no setor vermelho R$17 por mês, que você dilui em 4 jogos, ou em 3 jogos, vai dar R$5, e que você tem mais o desconto no ingresso, o ingresso é R$32. Sai mais barato no Morumbi do que no Palmeiras. Eu fiz a conta no ano passado. Eu tô fazendo uma conta aleatória, porque eu não tenho a conta exata, mas eu escrevi na Folha. Na mesma coluna eu escrevi na Folha.
Então, é preciso fazer essa conta. E as pessoas não se debruçam nesse O Palmeiras tem um setor que é de graça. O Gol Norte, por exemplo. O Gol Norte é de graça para quem é ouro, né? Ou seja, você paga R$139 e você tem 100% de desconto. Sim. E no Superior Norte também. Que a conta que eu tô fazendo se você paga R$139 por mês e tem 100% de desconto, você paga R$34 por jogo. Sim. Que não é caro, né? Eu tô dizendo que não é caro. Eu tô dizendo só o seguinte, a informação completa não dói. Só é mais difícil de apurar. Porque é importante você dizer, tem uma contradição óbvia nesse momento aqui no futebol brasileiro. Sim, mas um ponto que eu tenho... Por que você acha que teve um contraste tão diferente do público que foi ao Morumbi? Eu tava lá, Palmeiras e Santos, há uma semana atrás, com o público do Allianz, assim, por exemplo. Não sei, eu não fui no Morumbi. Minha filha foi. Mas assim... Eu vi muita gente que costumeiramente eu não vejo no Allianz, assim. Talvez pela região da cidade. Porque é engraçado que o Palmeiras teve o maior público no Morumbi desde o Allianz. Mas o ingresso era R$40, mas o cara que é sócio torcedor pagava a mesma coisa. Ou seja, eu paguei a mesma coisa. Tinha 100% de desconto, Sim. ou seja, pagava R$34 o ingresso. Talvez o fato de ter sido o ingresso de face mais barato tenha feito isso. Talvez o fato de você ter palmeirenses na zona sul da cidade que não costumam ir à zona oeste seja uma parte. Eu percebo muito uma diferença, percebia muito no Pacaembu. O palmeirense do Allianz Parque não vai ao Pacaembu. Então são alguns mitos que a gente continua tendo, que são assim, o ingresso tá caro. Tá bom, o ingresso é caro, tô de acordo. Então tá. Por que o público aumentou? Por que o público médio aumentou? Né? Aumentou. Você teve, em relação a 10 anos atrás, as 3 primeiras rodadas de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, no Campeonato Paulista, que é o campeonato que a gente fala que não vale nada, e vale. Se o Palmeiras está em campo, vale. Se o Corinthians está em campo, vale. Se o São Paulo está em campo, vale. Teve 60% de aumento de público, tanto de Palmeiras, de Corinthians e de São Paulo, em relação a 10 anos atrás, nas 3 primeiras rodadas de 2023. Em relação a 2013. O Corinthians era campeão do mundo e jogava no Pacaembu. No centro da cidade, não em Itaquera. E a gente está falando de 10 anos atrás, numa comparação com o Brasil, que tinha, por exemplo, quase pleno emprego. Você vê 2013 para cá, quando as manifestações, a gente tinha acho que 4,5% de desemprego no Brasil. E hoje a gente tem muito, muito mais, assim. E era para ter mais público naquela época, né? Ou não? Então, eu acho que tem um processo, não dá para você dizer não dá para você dizer... O que eu estou dizendo aqui é que tem um estudo para se fazer. Não adianta a gente simplificar coisas, tá? Do tipo, o ingresso baixo, então a torcida vai. O ingresso caro, então a torcida não vai. O ingresso é mais caro, porque se você tem o sócio torcedor que paga R$34, na época do bate-bola com o Lúcio, teve uma vez que eu saí do programa... E saí chateado porque ficava parecendo uma visão elitista que eu tinha. Sim. E eu quero deixar claro que essa visão não é uma visão elitista. Sim. Eu tô falando que a gente precisa estudar os casos. Sim. E aí eu saí e fui pro Cabral, que é um bar que tem atrás ali do Allianz Parque. Sim. E tinha o João, que era um garçom palmeirense, que morava em Pirituba. E o João não ia no estádio. Nunca ia no estádio. E eu falava assim, o sócio torcedor tem acesso ao ingresso, a discussão parecida com a que a gente teve aqui. Tipo, o preço de face é 1, mas o cara paga R$30. Na época pagava 26. Aí o Lúcio dizia, mas o cara não tem cartão de crédito. Acabou a discussão, eu fui pra lá, chamei o João veio me trazer um negócio, eu perguntei pro João, você é palmeirense, né? Eu sabia que ele era palmeirense. Eu tô tendo essa discussão assim, assado, que o preço do ingresso é tanto. Mas as pessoas me dizem assim, você não pode levar em conta, porque o cara que mora numa comunidade não tem cartão de crédito. Aí ele falou, eu tenho cartão de crédito. Falei, você pagar R$120 por mês no cartão de crédito, você garçom aqui nesse botequim, você poderia ou é muito caro? Ele falou, não, isso cabe no meu bolso. Eu não pago porque eu não tenho hábito de ir no estádio, mas cabe no meu bolso. Mas tudo bem, você mora em Pirituba, você não mora numa comunidade, blá, blá, blá. Ele foi lá dentro, voltou e falou assim, PVC, eu moro em Pirituba, numa favela. Ele estava me dizendo, tudo bem, estamos em São Paulo,
A realidade de São Paulo é uma, a realidade do Piauí é outra, a realidade de Salvador é outra. Mas o que a gente estava conversando era, o cara que mora numa comunidade não tem acesso porque não tem cartão de crédito. E ele veio me dizer, eu tenho acesso, eu moro numa favela e eu posso pagar isso aqui com o meu cartão de crédito. Foi depoimento, eu estou falando de um depoimento. Claro. Estou falando do exemplo da população brasileira e a gente sabe bem que a população brasileira é carente. Sim.